A textura do solo é uma das propriedades mais estáveis presentes no solo e também uma das que mais influenciam tanto nos procedimentos de adubação, calagem e de cultivo de plantas. E é exatamente por isso que nesta aula nós entraremos bastante em detalhes sobre de que forma ela influencia em outras propriedades e como nós podemos identificar qual é a textura de um solo. A textura, como nós já vimos na aula anterior de composição do solo, ela é a propriedade que representa a distribuição quantitativa das partículas sólidas minerais quanto ao tamanho, ou seja, quantitativamente, qual é a porcentagem de areia, de silt e de argila que nós temos em um determinado solo. Lembrando que a textura ela é a característica considerada mais estável dentre as características físicas, tá? Fazendo com que seja de grande importância tanto na descrição, identificação e na classificação também dos solos. E aí existem diversos sistemas de classificação textural do solo, baseados aí quanto ao tamanho, né, das partículas. Então, nós veremos um pouco mais sobre isso adiante. Então, essa textura, ela possibilita a definição da classe textural do solo. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês sobre dois conceitos que são diferentes, tá? Estão relacionados entre si, mas eles são diferentes. Quando eu falo textura do solo, eu estou me referindo à distribuição quantitativa dessas partículas sólidas minerais. Quando eu falo classe textural do solo, eu estou me referindo se esse solo ele é siltoso, argiloso, franco-arenoso, muito argiloso e assim por diante, tá? Então, gravem bem isso na mente de vocês, porque vai ser importante para as atividades que vocês têm a responder sobre esse tema. Então, nós podemos ver aí os diferentes tipos de classificação das partículas minerais do solo quanto ao tamanho, diferindo aí quanto aos seus sistemas de classificação. Então, nós temos aqui as frações, que são consideradas dentro da textura, que vai desde areia muito grossa, média, areia fina, areia muito fina, silt e argila. E aí nós temos aqui como exemplo, embora existam muitos outros mais, nós temos como exemplo o sistema de classificação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também o sistema de classificação da Sociedade Internacional de Ciência do Solo e o sistema de classificação da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que é exatamente a que nós utilizamos no Brasil, tá? Então, aqui é simplesmente para exemplificar que existem outras classificações, mas nós daremos ênfase exatamente para a que é utilizada aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós utilizamos basicamente a classificação de areia grossa, areia fina, silt e argila. Bom, é considerado como areia grossa todas aquelas partículas que ficam retidas em peneira de 0,2 milímetros, ou seja, de 0,2 até 2 milímetros é considerado areia grossa, tá? Essas partículas, geralmente, elas são visíveis a olho nu. Então, quando nós pegamos ali o solo, e se ele for bastante arenoso, nós conseguimos separar as partículas, individualizar as partículas de areia, justamente porque elas são bem maiores. E a areia fina, ela vai de 0,05 milímetro a 0,2. O silt fica entre 0,05 e 0,002 e a argila é tudo que é menor. Nós percebemos aí que a argila é significativamente muito menor do que um grão de areia, especialmente da areia grossa. Então, vamos comparar aqui, eu coloquei mais ou menos em escala para que vocês entendam o quanto é gritante essa diferença de tamanho entre essas partículas. Então, nós temos aqui uma partícula de areia grossa, uma partícula de areia fina, que já é expressivamente menor do que uma areia grossa, partícula de silt, e aí nós temos uma partícula de argila. Então, exatamente esse pontinho vermelho aqui é que representa uma partícula de argila. Então, imagina a diferença de tamanho entre uma partícula de areia grossa e uma partícula de argila. E aí, resgatando um pouco o tema da aula anterior, imagine a diferença gritante de área de superfície específica que nós temos entre essas duas partículas, né? Areia grossa e argila.
É claro que a fração argila do solo ela apresenta partículas do solo centenas de vezes menores do que o tamanho da cabeça de um alfinete. Então, a gente jamais conseguiria ver a olho nu uma partícula de argila, tá? Então, essa comparação aqui é para que vocês tenham mais ou menos uma noção, ok? E aí é possível notar também o quanto as frações dessa fase sólida do solo, especificamente da fase mineral, influencia diretamente em propriedades químicas do solo, fazendo com que solos que tenham uma fração mais grosseira, ou seja, mais arenosa, seja totalmente diferente, tanto química quanto fisicamente, de um solo que tenha uma fração, uma textura mais fina, ou seja, mais argilosa, tá? E aí que então a gente começa a falar um pouco sobre como classificar a textura de um solo, como definir a classe textural de um solo. Então, nós faremos aqui o primeiro exemplo com vocês, apenas do latossolo vermelho-amarelo distrófico típico. Se vocês tiverem curiosidade, deem um pause na aula e terminem a classificação desses três tipos aqui. Hoje nós temos, pessoal, disponível diversas calculadoras texturais, aplicativos que realizam isso, mas é sempre importante entender qual é o mecanismo de funcionamento de uma classificação para que sempre que vocês não tenham à mão essas ferramentas, vocês saibam ao que recorrer e de que forma realizar, tá? Então, pegando aqui como exemplo, nós temos o latossolo vermelho-amarelo distrófico típico com 270 gramas por quilo de areia, ou 27% de areia, 22% de silt e 51% de argila, certo? Então, 27, 22 e 51. Então, temos aqui 27, 22 e 51. Colocando, então, aqui areia, silt, para a gente não se esquecer, e argila, ok? Essas informações aqui, pessoal, elas devem ser sempre inseridas dentro do que nós conhecemos como triângulo textural, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Esse triângulo textural, ele é composto por essas informações aqui. A porcentagem de silt, que varia de 0 a 100 nessa direção. A porcentagem de areia aqui embaixo, que varia de 0 a 100 nesta direção. E a porcentagem de argila aqui do lado esquerdo, que varia de 100 também nesta direção. Então, vocês percebem que essa variação ela ocorre em sentido horário, tá? Então, começaremos aqui pela quantidade de areia. Então, de que forma nós vamos inserir essa informação? Sempre no sentido horário, sempre traçando, então, se eu estou falando de areia, eu começo aqui da areia e vou no sentido horário, então, no sentido da argila, ok? Então, vamos lá. 27% de areia está mais ou menos aqui, tá? Então, beirando aqui a linha do 30, eu vou traçar aqui, mais ou menos aqui, eu tenho a quantidade de areia. Aí eu vou inserir agora a quantidade de silt, 22%, mais ou menos aqui bem próximo do 20%. E é sempre paralelo, pessoal, a essas linhas que vocês estão vendo aqui, tá? Então, se é no sentido horário, vai do silt para areia, da areia para argila, e aí a argila vai, então, do lado da argila para o silt. 51 está mais ou menos aqui próximo do 50, tá? Então, paralelo à linha ao qual ele está acompanhando. Então, olha só, pessoal, percebam que aqui no centro nós temos um local onde essas três linhas se cruzaram. Percebam também que há aqui diversas áreas separadas por cor, que eu coloquei aqui para vocês. Cada uma dessas cores diferentes, elas representam um tipo de classe textural previsto no nosso sistema de classificação, tá? Então, nós poderíamos dizer que a classificação desse solo não é muito argilosa, que seria aqui, tá? Ela não é arenosa, que seria, então, aqui na pontinha, mas ela está exatamente aqui nesse trapézio dessa coloração. Então, nós dizemos que este solo possui uma classe textural argilosa, tá? Então, para vocês treinarem mais, peguem todas as informações aqui do slide anterior e insiram no triângulo textural que vocês podem encontrar tanto no Moodle quanto facilmente também na internet, ok? Então, é assim que nós definimos a classe textural de um solo. Bom, a textura do solo, ela constitui uma das características físicas mais estáveis, como eu já falei anteriormente para vocês.
E é exatamente por isso que ela apresenta uma grande importância na identificação e na classificação de solos, tá? Então, ela é bastante estável. E por que ela é estável? Porque você não altera a textura de um solo pelo manejo. Não vai ser o fato de você revolver, fazer uma série de arações e gradagens que você vai alterar a textura do solo. Isso não acontece. Por quê? Porque a mineralogia, que também é extremamente estável, é o que determina a textura do solo. Então, não se altera a textura com o manejo, ela é extremamente estável, ok? E aí, justamente por isso, nós sabemos também que há uma relação íntima, direta, com a quantidade de silt, por exemplo, em relação ao nível de intemperismo de um solo. E aí, pelo estudo da gênese do solo, nós sabemos que há um avanço, uma evolução, digamos assim, de uma partícula para outra à medida que o intemperismo vai avançando, tá? Porque o intemperismo, a tendência do intemperismo físico é que ele vá diminuindo as partículas, o tamanho das partículas. Então, se nós temos aí minerais muito pouco resistentes ao intemperismo, à medida que ele vai sofrendo intemperismo, ele vai saindo do tamanho de uma fração argila, tá? Desculpa, de uma fração areia e vai sendo transformado até chegar para uma fração argila. Então, nós temos aí minerais na fração areia bastante resistentes ao intemperismo, como é o caso do quartzo. Assim como na fração areia nós temos a abundância de quartzo, lá também bastante quartzo na fração silt, tá? Só que o silt, ele é uma fração bastante instável no solo e ele tende sempre a estar em menor proporção quando nós estamos falando de solos mais desenvolvidos. Então, aí nós podemos usar para a classificação e para a definição de índice de intemperismo do solo alguns fatores como a relação silt-argila. Como isso é calculado? É simplesmente você pegar a porcentagem de silt de um solo e dividir pela porcentagem de argila desse solo, tá? Desde que seja do mesmo horizonte. E aí, geralmente no horizonte B, tá, pessoal? E aí nós temos esse resultado da relação silt-argila, e se esse resultado ele é maior do que 2,2, significa que nós estamos falando de solos com uma grande quantidade de silt, ou seja, que não é normal para solos muito intemperizados. Ou seja, se tem muito silt no solo, como é muito comum para os cambissolos, significa que esse solo ele é pouco intemperizado, ele tem uma alta relação silt-argila. Os latossolos, por outro lado, que é do conhecimento de todos, que são solos extremamente intemperizados, quimicamente alterados, eles têm uma relação silt-argila bem menor, tá? Nesse caso aí, inferior a 2, ok? Entretanto, pessoal, vale ressaltar que no caso de latossolos, pode ser que nós encontremos, isso já é bastante raro atualmente por conta da melhoria das metodologias e técnicas de análise de solo. Mas você, como engenheiro agrônomo, é importante conhecer esses detalhes para que vocês fiquem atentos ao tipo de qualidade dos laboratórios aos quais vocês estão enviando as análises, as amostras para a realização de análise textural. Então, sempre que vocês estiverem falando de solos muito alterados, muito intemperizados, como é o caso dos latossolos, e você tiver ali uma alta porcentagem de silt, certo? Significa que houve um erro nessa análise. Latossolos não têm altas porcentagens de silt. O que pode ter acontecido nessa análise? Nós sabemos que os latossolos, quando eles têm uma alta porcentagem de silt na análise, significa que, na verdade, o que foi medido ali é o pseudosilt ou silt funcional, tá? O que significa isso? Que, na verdade, não é um silt. Na verdade, são ali microagregados de argila que não se dispersaram durante a análise. Então, na etapa de dispersão das partículas de solo, areia, silt e argila, a argila não foi completamente dispersa. Ela permaneceu grudadinha ali e na hora de separar para um lado areia, para outro argila e para outro silt, significa que esses microagregados, que eram na verdade de argila, acabaram sendo quantificados como silt, tá? Então, latossolos ou qualquer outro solo que seja quimicamente muito alterado não tem alta porcentagem de silt, ok? Bom, a textura do solo ela é extremamente importante e relevante porque ela contribui com o comportamento de uma imensa quantidade de atributos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, para que vocês comecem já a ampliar um pouco
essa visão sistêmica do solo e da produção agrícola e crescimento de plantas que vocês estão adquirindo. Então, área de superfície específica, pelo que nós já falamos nas aulas anteriores, nós vimos que os solos argilosos, por terem uma grande quantidade de partículas muito pequenas, têm uma área de superfície específica maior, tá? Macroporosidade, nós veremos ali na aula de estrutura do solo de uma maneira bem mais simplificada, mas já dá para adiantar aqui um pouco. Imaginem bolas de basquete acumuladas entre si. Imaginem então o espaço que isso forma entre essas bolas de basquete. São bem grandes. Agora comparem, a bola de basquete seria, por exemplo, uma analogia a uma partícula de areia, tá, pessoal? Agora, fazendo uma analogia em relação à partícula de argila, nós poderíamos pegar bolas de tênis de mesa e agrupar também. E aí teria ali a formação de alguns poros, alguns espaços vazios, certo? Entre essas bolas. Então, onde é que nós teríamos maior quantidade de poros muito grandes? Onde eu tenho acumuladas as bolas de tênis de mesa ou acumuladas as bolas de basquete? Então, com certeza, seria onde estão as bolas de basquete, certo? E aí a gente percebe nessa analogia que as partículas de areia proporcionam um maior espaço entre elas. Consequentemente, nós temos uma macroporosidade maior nos solos arenosos e uma microporosidade, por outro lado, maior em solos argilosos, tá? Justamente por conta de esses porozinhos pequenos que vão sendo formados entre partículas muito pequenas. E no final de tudo, no geral, os solos argilosos eles acabam tendo uma porosidade total maior, ok? Sobre a capacidade de retenção de água. Nós vimos que a capacidade de retenção de água ela está bastante relacionada também, não só com a atividade elétrica, né, dessas partículas, mas também com a área de superfície específica, tá? Então, a gente vai ver um pouco ainda mais sobre essa atividade elétrica, essas cargas elétricas nas partículas, mas apenas comparando aqui inicialmente, como elas estão bastante interligadas, os solos argilosos, por terem uma maior área de superfície específica, acabam tendo também uma maior capacidade de reter água no solo. E isso também está bastante relacionado com a quantidade de microporosidade. Por quê? Nós veremos nas aulas subsequentes que a microporosidade é aquela responsável por reter, por segurar a água nos seus poros. Em contrapartida, a macroporosidade é aquela responsável pela infiltração de água no solo, ou seja, pela água que simplesmente desce, passa pelo perfil. Então, quanto mais a área de superfície específica, quanto mais microporosidade no solo, maior será a capacidade de retenção de água. Consequentemente, se o solo argiloso ele tem mais microporosidade e uma maior ASE, ele também terá uma maior capacidade de retenção de água. Por outro lado, quando nós falamos sobre taxa de infiltração de água, como eu acabei de falar, a água infiltra pelos macroporos, onde nós temos mais macroporos nos solos arenosos. Consequentemente, nós teremos, então, maior infiltração de água em solos arenosos. As forças de coesão e adesão são forças existentes entre partículas, no caso da coesão, de mesmo estado, ou seja, sólido com sólido, líquido com líquido e assim por diante. Então, quando eu falo em coesão em partículas do solo, eu estou falando sobre a força de atração entre partículas de argila, partículas de areia, partículas de silt, tá? Então, devido à maior área de superfície específica das partículas de areia e, consequentemente, uma maior quantidade de cargas dessas partículas, nós temos, então, em detrimento da areia, as argilas com uma maior quantidade de cargas e, consequentemente, uma maior coesão, tá? Então, justamente por conta da atividade elétrica dessas argilas, nós temos maior coesão em solos argilosos. Por outro lado, a adesão, então aqui eu falei sólido com sólido, né, iguais, semelhantes estados, e a adesão seria com estados diferentes, por exemplo, partícula sólida com líquida. Então, uma molécula de água se ligando ou atraindo uma partícula de argila, ou uma molécula de água com uma partícula de areia ou de silt, assim por diante, tá? Os solos argilosos, eles têm uma maior quantidade de partículas de argila.
Se essa partícula de argila ela tem área de superfície específica e carga suficiente para interagir e atrair fortemente outras partículas de argila, o mesmo acontece com a própria molécula de água. Então, nós temos também uma maior adesão em solos argilosos. E é justamente por conta desse tipo de força de atração aqui que nós temos solos, uma maior dureza entre agregados de solos argilosos. Então, se você pegar entre os dedos um agregado de solo argiloso, você tem que fazer bastante força para conseguir quebrar esse agregado, tá? Por quê? Por conta das forças de coesão que atuam ali. Por outro lado, se você pega um solo argiloso bastante molhado, você vai ver que há uma aderência, uma pegajosidade muito grande desse solo. Por quê? Por conta das forças de adesão ali presentes. Em relação à agregação, a agregação é influenciada por diversos fatores. Nós falaremos um pouco sobre isso na aula de estrutura, mas para adiantar, o teor de matéria orgânica influencia na agregação, tá? As próprias forças de coesão influenciam na agregação. Então, por tudo isso que eu falei, a gente já consegue entender um pouco do porquê os solos argilosos têm maior possibilidade de agregação, tanto de formar agregados quanto de formar agregados maiores, tá? Suscetibilidade à compactação. Nós falaremos um pouco melhor sobre isso também, mas solos argilosos compactam muito mais facilmente do que solos arenosos. Capacidade de troca de cátions, ou seja, de reter cátions como amônio, cálcio, magnésio, potássio, sódio. Nós temos uma maior área de superfície específica e uma maior quantidade de cargas, consequentemente, uma maior capacidade de troca de cátions, ou CTC, em solos argilosos, tá? Então, maior CTC em solos argilosos. O teor de matéria orgânica também em solos argilosos. Por quê? Há diversos fatores que influenciam no aumento da matéria orgânica no solo, além do manejo, tá? A textura é uma delas. Por quê? Como eu disse, as argilas elas possuem muitas cargas elétricas negativas e positivas, o que não acontece numa partícula de areia. Então, como a matéria orgânica ela também é uma partícula eletricamente carregada, ela consegue formar complexos organominerais no solo, fazendo com que essa matéria orgânica fique protegida do ataque microbiano. Então, se há uma proteção do ataque microbiano, há uma redução da decomposição de matéria orgânica, fazendo com que seu teor aumente no solo. Além disso, quando nós temos solos com maior agregação, há uma maior quantidade de matéria orgânica dentro desses agregados, promovendo uma barreira física, ou seja, uma proteção física em relação ao ataque microbiano. Consequentemente, há então uma redução também das taxas de decomposição, fazendo com que esse solo aumente o seu teor de matéria orgânica ao longo do tempo. Por tudo isso que eu falei, nós acabamos concluindo que os solos argilosos, ele tem um maior teor de matéria orgânica. Sobre atividade biológica. Bom, se tem mais matéria orgânica no solo argiloso, acaba também tendo mais atividade biológica onde há mais matéria orgânica, tá? Mesmo que parte dessa matéria orgânica esteja protegida, tanto por estarem ligadas a partículas de argila, quanto por estarem ligadas dentro de agregados, de qualquer forma, um pouco dessa matéria orgânica acaba se disponibilizando para os micro-organismos. Então, nós acabamos tendo aí uma maior atividade microbiológica em solos argilosos, justamente por conta do teor de matéria orgânica, tá? Então, nós podemos perceber que a textura, ela condiciona fatores importantíssimos para o crescimento de plantas. Então, quais são esses fatores que nós podemos resumir aqui? Tudo que está relacionado ao movimento de água no solo, né? Retenção, disponibilidade, infiltração, a questão da disponibilidade de oxigênio das trocas gasosas, porque nós vimos que a textura influencia no tamanho do poro que é formado ali naquele solo. Então, se eu tenho muito microporo, eu tenho maior retenção de água. Se eu tenho muito macroporo, eu tenho muita infiltração de água e movimento de água e também muita disponibilidade de oxigênio e facilitação das trocas gasosas. Além disso, aumenta-se a capacidade de armazenamento de nutrientes e de também disponibilizá-los às plantas por conta tanto do teor de matéria orgânica e também da quantidade de argila, que por sua vez influencia na CTC. E essa CTC é como se fosse a capacidade que esse solo tem de guardar o nutriente para disponibilizá-lo para a planta sem que ele seja totalmente perdido. Então, nós temos aí em solos arenosos, justamente por ter uma CTC muito inferior,
muitos nutrientes sendo perdidos por lixiviação, ou seja, à medida que chove, as águas de percolação vêm lavando o perfil do solo, levando consigo esses nutrientes que estão ali, que não estão retidos no solo. Tá? Estabilidade de agregados, tanto por conta do teor de matéria orgânica, quanto por conta da atividade elétrica, da presença dessas cargas elétricas e das forças de coesão dessas argilas, tá? Então, nós temos aí maior estabilidade de agregados em solos argilosos, e aí a estabilidade de agregados, ela influencia diretamente tanto na disponibilidade de oxigênio e trocas gasosas e também no movimento de água no solo, quanto também da compactação do solo. Então, quanto mais agregados há em um solo, menos compactado ele tende a ser, tá? E aí isso, consequentemente, é mais positivo para o crescimento de raízes no solo. E, consequentemente, também, se há uma melhor infiltração, mais matéria orgânica e assim por diante, e essa água infiltra melhor, também há uma menor erodibilidade, ou seja, uma menor suscetibilidade à erosão desse solo. Bom, aqui nessa aula nós comentamos de maneira rápida de que forma a textura influencia nesses solos, como nós classificamos essa textura do solo, e para que vocês, então, estudem um pouco mais com profundidade esse tema, aconselho para vocês a leitura do livro Elementos da Natureza e Propriedades do Solo e também dos materiais disponibilizados no Moodle.